quero compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração já tem mais de 2 meses. Está no livro de Mateus, capítulo 26. Abriu 26, corre os seus olhos lá no versículo 41. Amém? Enquanto isso, vou dar um gole de água aqui, que, diga-se de passagem, é água com gás. Ó, que coisa chique. Acertou sem querer, que eu gosto de água com gás, viu? Aí sim, hein? Poxa vida, uma Coca-Cola ia ser chique demais, hein? Amém. Mateus 26, 41. Senhor Jesus Cristo fala assim, ó, olhando para os discípulos, ele fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Mais uma vez, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Instrua os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais e grave a tua palavra no nosso coração. Saímos daqui nesta noite direcionados e instruídos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, todo ser humano tem luta. Sabia disso? Todo ser humano, e eu estou falando de crentes e não crentes, todos nós temos lutas. Ninguém está livre de lutas nesta vida. O problema, igreja, do atual evangelho que é pregado por essa teologia da hipergraça, é que essa teologia apresenta um evangelho facilitador, apresenta um evangelho fácil. É por causa desse evangelho, desses coaches evangélicos, desse evangelho da hipergraça, os crentes e também os novos convertidos, eles acabam acreditando que servir a Deus é como se fosse um filme da Disney. Eles acabam, por conta desse evangelho da hipergraça, acaba se romantizando o evangelho. Acreditam, igreja, que servir a Deus é uma vida cheia de facilidades. E a verdade, igreja, como foi dito, como eu já disse, todo ser humano, crente e não crente, ele passa sim por lutas. Veja só o que fala em Mateus no capítulo 5, no verso 45. A palavra fala assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Igreja, o tempo bom e o tempo mau está para todos. O tempo bom e o tempo mau não é exclusividade daqueles que vivem no mundo. Nós passamos por tempos bons e tempos maus. Não é porque eu sou cristão que eu não vou ter dificuldades na minha vida. Não é porque eu sou cristão que eu estou livre das adversidades. A verdade, igreja, é que há lutas para todos. Vocês, eu, o mundo, o crente, o não crente, o católico, o espírita, o budista, a pessoa que vai ao candomblé, todos enfrentam dificuldades, todos passam por lutas. Mas, igreja, existem lutas que elas são específicas do crente. Tem lutas que são para todos, mas existem lutas que são específicas do crente. A verdade, igreja, é que o mundo se modernizou, mas o evangelho que orienta a sua vida e a minha vida, o evangelho que orienta o crente, que é a bússola do crente, este não mudou, este não se modernizou. Aleluia! Existe uma frase que eu vejo lá no Instagram, que se diz de Billy Graham, mas eu não tenho certeza se é ou não, mas é uma frase que quando eu li impactou o meu coração, e é uma verdade que eu tenho mencionado, não com essas palavras, mas eu sempre tenho dito. Billy Graham fala assim, o mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o evangelho, porque ele exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Igreja, o Deus que exigia a santidade no passado do povo lá na antiga aliança é o mesmo Deus, é o mesmo evangelho que exige a mesma santidade do crente moderno. Você e eu somos os crentes modernos, estamos no mundo moderno. O Deus que exigia
exigia a santidade daquele povo é o mesmo que exige de nós. A palavra de Deus não mudou. O Deus que exigia submissão lá na antiga aliança, mais de 2000 anos atrás, é o mesmo que exige submissão de você e de mim, dos crentes atuais. Entende, igreja? Deus não mudou a sua forma de se relacionar com o cristão. Não, Ele não mudou a forma como ele se relaciona conosco. Ele não mudou as suas exigências para conosco. E o crente, igreja, embora ele viva em um tempo moderno, ele precisa entender que o Deus que ele serve ainda exige as mesmas coisas dele. Mais uma vez, igreja, eu quero dizer para vocês que existem lutas que são específicas do crente. E talvez você esteja se perguntando: João, qual é a luta específica do crente? Dentre várias lutas que o crente enfrenta, uma delas é a tentação. E o título dessa mensagem para você que de repente está anotando é: como resistir à tentação? Por que essa luta, igreja, da tentação, ela é uma luta específica do crente? Por que essa luta não é uma luta do mundo? Veja só o que as Sagradas Escrituras falam no livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 19. A palavra fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em algumas versões a gente encontra que o mundo jaz no maligno. Entende, igreja? A palavra mundo aqui é a palavra cosmos e significa multidão incrédula. A palavra cosmos significa a massa inteira de homens alienados, separados de Deus. E por conta deles estarem separados, eles são inimigos, eles manifestam inimizade à causa de Jesus Cristo, que é a cruz. Então a palavra de Deus fala que o mundo está no maligno. Então a palavra mundo aí é cosmos. E a palavra jaz, ou está, é a palavra queimar, que é traduzida por estar sob o poder do mal. Isto é, ser mantido em submissão pelo diabo. Entende, igreja? Que aquele que não tem Cristo, ele pertence ao mundo. Um dia nós pertencemos ao mundo, mas conhecemos a luz que brilha. Um dia nós conhecemos e fomos chamados pelo nome. Essa luz tem nome, é Cristo. Um dia nós pertencemos ao mundo. O mundo, um dia nós estávamos submissos ao diabo, mas nós conhecemos Cristo, nós fomos em direção à luz de Cristo. Hoje nós não pertencemos mais ao mundo, nós não fazemos mais parte dessa massa incrédula. Então, igreja, o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão submissos ao diabo. E de repente você pode falar assim: João, que palavra dura é essa? Sabe qual que é a questão aqui, igreja? É que o evangelho da hipergraça, o evangelho dos coaches evangélicos, eles querem amenizar essa realidade sobre as nossas vidas, sobre a igreja. O evangelho da hipergraça, as igrejas modernas, elas não querem dizer que pecado é pecado. O evangelho modernizado, ele quer relativizar o pecado. Veja bem, irmão, não, ver site pornográfico está tudo bem, não, está tudo certo. Relativiza o pecado. Esse evangelho da hipergraça, ele quer amaciar o ego das pessoas. Muitas vezes nós não somos confrontados nos nossos pecados, porque existem pastores, igrejas, líderes de igrejas, que eles estão preocupados em perder quantidade de pessoas na igreja, mas não estão preocupados na quantidade de pessoas que estão sendo levadas para o inferno por conta disso. Igrejas que não têm Jesus, eles estão em submissão ao diabo, e ponto final. Devemos aceitar e olhar para essa realidade. Por isso, igreja, que você e eu precisamos de Cristo.
Por isso que um dia nós somos convidados a estar numa igreja. Por isso que um dia você e eu levantamos as mãos e aceitamos Jesus, porque nós precisávamos e ainda precisamos de Cristo. A gente não serve a Jesus, igreja, por modismo. A gente não serve a Jesus porque é bonito dizer que é crente, porque entrou na moda dizer que é crente. É bonito, os worship da vida. A gente serve a Jesus, igreja, porque nós precisamos, nós necessitamos, nós clamamos pela graça do Pai, do perdão de Deus. A luta que o crente enfrenta, igreja, é vencer a tentação. E por que é uma luta do crente? Porque então todo aquele que está no mundo, ele está sob o domínio do diabo. Essas pessoas, o mundo, eles não precisam se preocupar em não serem tentados. Mas os que estão em Deus, você e eu, estamos em Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos enfrentar essa luta. E acredite, igreja, essa luta de enfrentar as tentações, ela é uma luta diária. Essa luta de enfrentar as tentações, ela não é uma luta esporádica, não é de vez em quando, é todo dia. Romanos 6, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6:11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Veja, igreja, que resistir à tentação não foi algo exclusivo lá do passado, da igreja primitiva, dos apóstolos. Resistir à tentação não foi algo apenas dos discípulos de Jesus. Resistir à tentação, igreja, é uma luta que você e eu enfrentamos, nós, os crentes da atualidade. E nós, como crentes, devemos resistir à tentação. O que é tentação, igreja? Existe uma palavra hebraica para tentação e duas no grego. No hebraico é a palavra massá, significa teste, provação. No grego, peirasmos, também significa teste, provação, e aqui a gente tem uma observação: tentação para a prática do mal. Peirazo também significa testar, submeter à prova. Igreja, entenda uma coisa, irmãos. Nós, você e eu, nós somos constantemente tentados. Por que a igreja? Por que você que é igreja? Porque eu sou igreja? Porque nós somos o tempo todo tentados. Porque Satanás, o diabo quer que nós nos apostatemos de Deus. Este é o intuito de Satanás. Satanás, ele quer nos afastar de Deus. Assim como Satanás, ele arrastou os anjos do céu quando ele caiu. Satanás deseja fazer o mesmo conosco. Parece que essa realidade era uma realidade só no Antigo Testamento, só na igreja primitiva, só nos tempos de Jesus. Mas não, igreja, isso é uma realidade atual. E olha só, o diabo ele pode usar qualquer coisa para nos fazer pecar. Qualquer coisa. Então entendemos, igreja, que a tentação ela pode ser uma provação, e a gente consegue observar que Jó, ele foi provado, ele foi tentado, no sentido de ser provado. Ele foi tentado 2 vezes. Na primeira, Deus permite que Satanás tire tudo dele, as fazendas, os filhos, os servos, só que ele vence. Na segunda, Deus permite que Satanás toque onde? Na sua carne. Mas Jó não nega a Deus, e ele triunfa. Então Jó, ele passa pela tentação no sentido de provação. E aí também existe a tentação, que é uma tentativa de Satanás para que nós pratiquemos o mal. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9, fala assim, ó: os que querem ficar ricos, eles caem em tentação,
em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Igreja, observe que é por causa da cobiça do nosso coração que nós somos tentados por Satanás. Satanás, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe para onde você olha, ele sabe o que você fala. Ele está o tempo todo ao nosso redor, e aquilo que cobiça o nosso coração é o que ele usa para nos tentar. E a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo diz que nós somos afogados na ruína e na perdição. Quando nós somos vencidos pela tentação, nós então nos afogamos em ruína e perdição. Igreja, então, o diabo, Satanás, Lúcifer, o nome que você achar melhor, ele quer que nós nos afastemos de Deus. Satanás, ele não quer ir para o inferno sozinho com a sua legião de anjos. Ele quer que você e eu vamos juntos com ele. É duro ouvir isso, mas precisa ser dito. A gente não pode passar por cima disso como se não existisse no ano de 2024, no século 21. De novo, o Deus que exigiu santidade do povo lá na antiga aliança, na nova aliança, nos tempos de Jesus, é o Deus que exige de você e de mim ainda hoje. Isso não mudou. Jesus fala em Mateus, no verso 26, no 41, que nós acabamos de ler, que o Espírito está pronto, ou seja, o Espírito, ele está disposto a manter o controle sobre a carne, que é fraca. Isso significa, igreja, que embora nós estejamos sitiados, estejamos rodeados, sendo alvos de Satanás, o Espírito triunfa sobre a carne. Qual que é a sacada da tentação, igreja? Qual que é o objetivo? É nos levar a pecar. Então o que Satanás quer é que quando a gente é tentado, ele quer que nós pequemos. O que é pecar? É errar o alvo. Igreja, o que Satanás quer é que nós não hajamos, nós não tenhamos uma atitude com a expectativa correta. Ele sabe qual é a expectativa correta que nós devemos fazer diante de uma tentação. Ele sabe, mas ele quer que nós hajamos com uma expectativa errada. Ele não quer que nós façamos de maneira correta. Quando a gente peca, igreja, nós nos afastamos daquilo que Deus considera a conduta ideal. O pecado, igreja, ele coloca você e a mim em oposição a Deus. O pecado, ele gera em nós, igreja, rebeldia. A Bíblia fala que a idolatria é como um pecado de rebeldia. Então, quando nós pecamos, nós estamos gerando rebeldia contra Deus. Lembra, igreja, que eu falei para vocês que o Evangelho ele não se modernizou? Isso significa que o pecado ele também não se modernizou. O que era pecado continua sendo pecado. O que Deus apontava como pecado para o povo ainda é pecado. O que era errado naquela época ainda é errado hoje. E o crente que tem pecado de forma deliberada, à vontade, o que acontece com esse crente? Ele se coloca em oposição a Deus e, consequentemente, ele fica fora da graça de Deus. Nós já falamos sobre graça em algumas ministrações passadas. A graça é o favor merecido de Deus. Você e eu não merecemos, mas fomos alcançados através do sacrifício de Jesus na cruz. E uma vez que nós temos Jesus na nossa vida, nós desfrutamos da graça. Você não merece perdão, eu não mereço perdão, mas por termos Jesus, nós vivemos no tempo da graça e nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros. Isso é graça. Igreja, é claro que todo ser humano ele nasce com o pecado original.
E parece que é difícil para algumas pessoas entender que uma criança, por exemplo, da idade de Noa, ele tem pecado. É o pecado original, o pecado de Adão. Eu não tenho dificuldade em assumir isso. O homem pecou com Adão, você e eu pecamos com Adão. Mas, embora exista o pecado original, cada um de nós tem o seu próprio pecado. O que é importante nós ressaltarmos aqui, igreja, é que tanto o pecado original de Adão, quanto aquilo que nós fazemos de errado, nos leva para o fogo eterno do inferno. Não muda. Se uma pessoa hoje morre sem conhecer a Cristo, ela está condenada ao inferno. Se eu, mesmo tendo Cristo, vivo na prática do pecado, me colocando em oposição a Deus e me colocando fora da graça, também estou condenado ao fogo eterno. Por isso, igreja, que o Evangelho ele não se modernizou. O pecado condenou o povo lá no passado, e o pecado ainda condena ainda hoje. Não é diferente. O caminho para uma vida que agrada a Deus ainda é o mesmo. Aquilo que agrada a Deus não é moderno, não se modernizou. As exigências que Deus fazia lá atrás, Ele faz para a gente, ainda hoje. Veja que o pecado de Adão, ele é a raiz, é o que sustenta uma árvore, por exemplo. O pecado da humanidade são os ramos, e o nosso pecado individual, igreja, são os frutos. Quando a sentença do julgamento recai, ele recai sobre toda a árvore. Nós estamos inseridos nessa árvore quando não aceitamos Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós já não fazemos mais parte desta árvore. Nós fomos enxertados na árvore de Deus, na família de Deus. Olha só o que Romanos 3,23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção. O que é a redenção? É a liberação que nós tivemos, que nós obtivemos através do pagamento de um resgate que existe em Jesus. Aleluia! Nós fomos liberados de uma condenação, porque Jesus pagou o preço. Igreja, entenda uma coisa: pecar é coisa séria. Eu não tinha essa concepção do que é pecar. No entanto, na minha cabeça, ainda quando eu era crente, lá no início da minha conversão, eu acreditava que se eu tivesse relação sexual com uma única pessoa, não sendo casado, estava tudo bem, estava tudo certo. Igreja, o pecado é tão sério, se não fosse, Deus não ia exigir de você e de mim arrependimento. O pecado, ele é sim rebeldia, e foi isso que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, queria estar ali de igualdade com Deus, queria receber o louvor, a adoração. Ele se rebelou contra Deus. E qual é o problema da tentação, igreja? É que a tentação vai nos conduzir ao pecado. Uma vez que você e eu somos tentados, a gente é guiado ao pecado. Uma vez que você e eu somos tentados para a prática do mal, pasmem, igreja, nós vamos pecar. Eu vou falar de novo: uma vez que você e eu somos tentados, nós vamos pecar. Por quê? Como Cristo falou, embora o Espírito esteja pronto, a nossa carne é fraca. E o que acontece com a carne? Ela vai ceder às tentações. O pecado, igreja, é algo maldito, e a gente precisa ter nojo do pecado. A gente não pode flertar com o pecado, igreja. A gente não pode relativizar o pecado e achar que ver uma coisinha assim não vai ter nada, não vai ter problema. É pecado. A gente não pode olhar para o pecado e pensar assim: eu pequei, mas Deus perdoa. A gente sabe qual é a condição para ser perdoado pelo pecado, amém? Qual é a condição para ser perdoado? A gente precisa confessar e se arrepender. E o que é o se arrepender? É não praticar aquilo novamente.
A gente precisa ter aversão ao pecado, igreja. A gente precisa clamar ao Espírito Santo para que Ele coloque no nosso coração arrependimento. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração nojo, aversão pelo pecado. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, vem o Espírito Santo sobre nós e ele se acopla no nosso espírito. E quando o Espírito Santo ele está em nós, ele começa, igreja, a criar em nós a santidade. Ele começa a nos santificar e mostrar o que é errado. Às vezes os novos convertidos ou o mundo fala assim: não, para, eu não vou para a igreja, não, eu não vou servir Jesus, não, porque pastor vai ficar falando para mim o que eu posso, o que eu não posso fazer. Igreja, se pastor ficar falando, se homens ficarem falando o que a gente pode ou não pode fazer, é que a gente vai fazer de errado mesmo. Parece que é pirraça. A gente só vai ser convencido quando o Espírito Santo de Deus falar em nós. É assim que a gente é convencido. Então é o Espírito Santo quem nos santifica. Mas, igreja, a santidade é um trabalho seu e meu. O Espírito Santo ele não vai viver em santidade por nós. Por isso que o Evangelho exige coisas de nós. E uma delas é que você vive em santidade. Não é um trabalho que você vai falar assim: ah, o Espírito Santo vai fazer por mim, está tudo certo. Não. É um trabalho nosso. John Piper ele fala o seguinte: Deus ofende a mente para alcançar o nosso coração. Deus ofende a tua mente e a minha mente, mostrando o que é errado, porque quando isso acontece, Ele alcança o nosso coração. Por isso que o convencimento vem do Espírito. E, igreja, o pecado ele é o pior de todos os males, porque são os pecados, são os nossos pecados que nos separam de Deus. Não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos. Observa a tua vida. Quando você peca, qual é o primeiro sentimento que vem à tua mente? Não vou para a igreja, não vou orar, vou fazer biquinho. É isso que acontece conosco. Por isso que a palavra de Deus fala que somos nós que nos afastamos quando nós pecamos. Somos nós, igreja. Porque a nossa tendência é pensar assim: não, eu errei, eu pequei, eu não vou orar, não, eu não sou digno. Igreja, se a gente não orar, é que a gente está perdido mesmo. Pastor Hernani Santos fala que crente que não ora peca. Crente que deixa de orar, ele peca. A gente não pode deixar de orar, igreja. O pecado, ele não nasce no nosso ato. Não é quando você olha o site pornográfico. O pecado, ele nasce no nosso coração. É lá que a gente pega. O ato é só uma exteriorização do pecado, porque ele já nasceu no coração. O pecado é resultado daquilo que vem daqui, do nosso coração. Você e eu, nós não vamos fazer o que é errado sem antes que aquilo que é errado tenha nascido no nosso coração. A gente só olha o site pornográfico porque isso nasceu no nosso coração através da cobiça, da tentação. Igreja, nós vamos ser julgados por Deus pelos nossos atos e por aquilo que nasceu também no nosso coração. O que nos leva a pecar, igreja, é a nossa natureza caída. O que nos leva a pecar é quando a gente cai na tentação, é quando a gente entra na tentação. Quando nós somos tentados, ou seja, quando Satanás ele nos conduz à prática do mal, a gente tem dois caminhos: ou a gente cede à tentação, ou a gente vai vencer a tentação. Talvez você esteja se perguntando, ou talvez você esteja falando no seu coração: não é fácil lutar contra a tentação. É óbvio que não é, eu sei que não é. Ou você acha que eu não sou tentado? Não é fácil, igreja, nós lutarmos contra a tentação. Por que não é fácil? Porque é nesse momento que nós estamos sendo tentados que a gente tem que abrir mão daquilo que agrada a carne. Para quê? Para que nós sejamos guiados pelo Espírito
Santo a fazer aquilo que agrada a Deus. Só que o pecado é prazeroso porque ele agrada a carne, ele sacia a nossa carne, ele amacia a nossa carne. E fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você e eu façamos, igreja, vai na contramão da nossa carne. Ser guiado pelo Espírito, igreja, é sim se irar. Não é pecado se irar. O problema da ira é quando a gente exterioriza, é quando a gente põe para fora. Então ser guiado pelo Espírito é sim se guiar, mas não permitir que a ira vá para o lado de fora, tomando o nosso coração, dando a oportunidade assim, para que o Espírito Santo haja no meio daquela situação. Eu já contei isso para vocês. Uma vez a gente estava indo para Barueri, o Jonas e eu. A gente parou em cima da ponte porque o trânsito parou. A mulher que vinha atrás, eu acho que ela devia estar meio viajando em algum lugar. Eu só senti um pum na traseira do carro. Quando eu desci do carro, qual que era a minha vontade? Chegar lá no capô do carro da mulher, sem brincadeira, igreja. A minha vontade foi essa: bater assim, você é doida? Mas naquela hora, igreja, nesses momentos nós somos tentados a pecar. Mas glória a Deus que naquele momento eu desci do carro, falei para José, ela falou o que eu falei, né? Eu não lembro, fica aí. Eu desci do carro, olhei assim na traseira, não fez muita coisa. Aí eu olhei no carro da mulher e falei, amassou um pouquinho. Aí a mulher dentro do carro assim, aí eu, você tá bem? Moço, desculpa, eu não queria. Eu falei, moça, relaxa, tá tudo bem, pode ir embora. Tá tudo bem, pode ir embora. Mas a minha vontade era ter posto para fora a minha ira. Mas naquele momento, para a glória de Deus, a ira ela não se exterior, não foi para fora. Difícil, né? Fala assim, né? Ô Jesus, ajuda a gente. Naquele momento, para a glória de Deus, a ira ela não foi para fora. Ela não tomou conta do coração. Houve domínio próprio, fruto do Espírito. E o Espírito Santo ajuda naquela situação. Estou com meu carro batido, ninguém arrumou ainda, mas amém, está tudo bem. Por isso, igreja, que é uma luta para que nós não cedamos à tentação. E talvez você esteja se perguntando assim: João, como eu posso ceder menos à tentação? Ou como eu posso vencer a tentação? Tem como? Jesus é o cara e ele traz a resposta para a gente assinalar. Lê junto comigo aí de novo Mateus 26, 41. Abra aí. Jesus ele nos ensina como a gente pode vencer as tentações. Veja o que Jesus fala. Ele começa o versículo 41 falando assim: vigiai e orai. Aí ele coloca uma outra palavrinha: para que, ou seja, resultado, não entrei em tentação. O verbo entrar aqui, igreja, ele significa ingressar em alguma condição, aparecer, vir à existência, começar a ser. Jesus está falando assim para a gente: olha, vigiem e orem para que não comecem a ser tentados. Jesus fala assim: vigiem e orem para que não exista alguma coisa para levá-los a fazer uma maldade. Jesus está falando assim: vigiem e orem para não começarem a ser tentados para fazer algum mal. Jesus, igreja, ele está alertando para que a tentação não entre no nosso coração, para então se tornar um ato. Jesus ele está nos alertando, ele está dizendo que nós precisamos vigiar e orar. Não é no meio do caos, é antes, é para que nós não entremos nessa luta. Então, igreja, Jesus diz a primeira palavra: vigiem. Não é orem, é vigiem. Da palavra original que é Gregório, que significa assista, dê muita atenção, seja cauteloso, tome cuidado, mantenha
mantenha-se acordado. Jesus está falando isso, igreja. Na antiguidade, as cidades, elas tinham muitos muros, só que esses muros, eles não eram suficientes. Então era necessário que nesses muros tivessem guaridas com homens que ficassem lá à procura de inimigos que poderiam atacar de forma repentina, de repente. No Antigo Testamento, igreja, as comunicações não eram como eram hoje, tá? Você pega aqui o seu celular, você manda um zap, chega lá do outro lado do mundo em tempo instantâneo. Não era assim na antiguidade. A comunicação era muito precária, era muito ruim. Então precisava manter vigilância para que as comunidades elas pudessem sobreviver. Em muitos lugares havia então vigias que tinham por função avisar o povo quando chegava alguém, independente de quem fosse, se fosse amigo ou inimigo, precisava avisar. E no Novo Testamento, essa ideia de vigiar era da mesma forma, falando do plano físico, tá bom, igreja? Veja, igreja, seria um crime muito sério se um soldado ou uma sentinela se colocasse a dormir lá no seu posto. Os sacerdotes do templo, eles também tinham essa responsabilidade de ficar o quê? Acordados e observando durante a noite. E aí o que acontecia se eles dormissem? Eles seriam culpados de um crime gravíssimos. Igreja, veja uma coisa. É função do crente se colocar em estado de vigilância. Você não quer ser tentado, você quer vencer a tentação, se coloque em estado de vigilância. Nós precisamos estar atentos. A gente não pode dormir, a gente não pode baixar a guarda, igreja, porque de novo Satanás não brinca em serviço. E a gente não é tentado de maneira esporádica, de vez em quando. Nós somos tentados o tempo todo. O evangelho, igreja, ele não é o evangelho água com açúcar, ele não é da Disney. O evangelho exige de você e de mim esforço. Por isso que servir Deus não é fácil, porque exige de você e de mim posicionamento. O Espírito Santo, ele brota no nosso coração o desejo de resistir à tentação. Só que, igreja, de novo, cabe a você e a mim nos esforçarmos para quê? Para que a gente mantenha a rédea do negócio, para que a gente mantenha o controle. Não é passe de mágica. Eu já contei isso para vocês e vou contar mais uma vez. Eu não venci a pornografia do dia para a noite. Embora tentasse manter o controle, falhava. Mas eu não deixei de orar e eu não deixei de clamar ao Espírito até o dia que eu ouvi do Espírito: chega, porque é o básico. Igreja, nós precisamos nos esforçar para manter o controle, as rédeas na nossa mão, senão a gente não vai vencer a tentação, igreja. O Evangelho, igreja, ele não é um convite para a gente ser rico, não é um convite para ser bem sucedido, para ter milhares de seguidores nas redes sociais e a gente ficar postando foto. Não é isso o Evangelho. O Evangelho, igreja, a gente é chamado através do Evangelho para arrependimento. Nós somos chamados pelo Evangelho para submissão, para nós abandonarmos o nosso eu. Igreja, embora nós vivamos no tempo da graça, pasme, nós somos perdoados pelos pecados que nós já cometemos, dos pecados que nós estamos cometendo e daquilo que a gente já vai fazer de errado. Isso é graça. Isso é graça. E embora nós estejamos neste tempo de graça, a graça ela exige de nós arrependimento, santidade, submissão, jejum e oração. Isso daqui, igreja, é imperativo para a nossa vida. Não é fazer de vez em quando, é fazer sempre.
Quando a gente age dessa forma, igreja, nós estamos permitindo que Ele cresça, que o nome dEle seja grande, e nós venhamos a nos diminuir. Este é o propósito do Evangelho, não é que você cresça, não é que eu cresça. O crente não cresce para cima, o crente cresce para baixo, de joelho. A gente precisa, igreja, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não entrar em tentação. E aqui eu vou falar com homens. Homens, nosso problema, não adianta. A gente é visual. A gente está lá no Instagram passeando, vê uma foto. Aquilo é cobiça. Satanás sabe o que nós cobiçamos. Satanás sabe o que chama a nossa atenção. Paramos, olhamos, demos um zoom na foto, pecamos. A tentação já entrou no nosso coração. O princípio, igreja, é vigiar para que a gente não entre em tentação. Jesus nos chama para evitar que a tentação entre no nosso coração. Jesus, Ele nos chama para que o pecado não aconteça, não exista, não nasça aqui no nosso coração. Por isso que Jesus fala: vigie, não durmamos, igreja, porque se a gente dormir, o inimigo vai se chegar. E quando a gente perceber, o nosso coração já vai estar mergulhado no pecado. O nosso problema, igreja, é que a gente acha que a tentação não vai bater na nossa porta de forma imediata. E se você tem achado que a tentação não tem batido na sua porta, me desculpa, você está dormindo. E muito. Analisa a tua vida, irmãos e irmãs, analise a sua vida, e vocês vão ver, assim como eu vejo, que a tentação ela está aqui, ó, ao redor. Satanás está ali, ó, louquinho para tragar. Os discípulos, igreja, naquele momento, aqui de Mateus 26, eles não estavam preparados. E naquele momento que eles estavam ali com Jesus, nada mais importava para eles do que o sono. Eles não tinham entendido nada do assunto sobre Judas Iscariotes, e eles também estavam preocupados com outras coisas. Igreja, veja que quantos de nós estamos preocupados com os nossos afazeres do dia a dia, e por conta disso a gente baixa a guarda? A gente está preocupado com o que vai passar no Netflix. A gente está preocupado com quantas visualizações a gente tem no nosso Instagram, quantas fotos nós vamos postar, e muitas vezes nós damos muito mais atenção para isso e esquecemos de vigiar. A gente está envolvido, igreja, com as nossas festividades, e a gente não está prestando atenção de maneira adequada ao que está acontecendo ao nosso redor. A mensagem para a gente é: despertemos, igreja. Não é o espírito que deve vigiar, é você e eu. Somos você e eu. A outra direção para Jesus, que Jesus nos dá, igreja, para encurtar, é Jesus, ele fala assim, ó: vigiai e orai. Igreja, a oração é aquilo que vai unir você e eu com Deus. Como é que a gente fica íntimo das pessoas que a gente acaba de conhecer? Conversando. Como é que você fica íntimo de Deus? Conversando. A oração, ela é a comunicação que Deus estabeleceu entre vocês, eu e Ele. É assim que a gente se comunica com Deus. Lembra do que eu falei? O Evangelho lá atrás, a comunicação com Deus e os homens era dada dessa forma, e não mudou até hoje. É assim. A oração, ela é a evidência da verdadeira fé que você tem em Jesus. Você ora porque você crê em Deus, você crê em Jesus. A oração, igreja, é uma marca de todo cristão. Você precisa orar, eu preciso orar. Se a gente deixar de orar, a gente peca. E se a gente está pecando é porque a gente deixou de orar. Oração é um ato de devoção. Oração, ela melhora o nosso relacionamento com Deus. Oração é obrigação de todo mundo, não é só de pastor, não é só de presbítero, não é só de diácono, é de todo crente, novo convertido e velho convertido. Todos são chamados para uma vida diária e contínua de oração. Você tem que orar todos os dias, eu tenho que orar todos os dias. Olha só, Satanás, ele não vai ficar com medo, ele não vai temer quem canta bem, quem prega bem.
Quem fala bem. Satanás, ele teme homens que oram. A oração é a linguagem criada por Deus para a comunicação com a sua igreja, com o seu povo. Você já pensou o que você está falando para Deus quando você deixa de orar? Algumas coisas que a gente pode falar para Deus quando a gente não ora: olha, não pedir sua opinião, não pedir sua ajuda, não quero a sua vontade para a minha vida, eu não quero ser guiado pelo seu Espírito, não quero o seu governo, eu quero ser independente de ti. E por que é tão difícil orar, igreja? Olha um negócio difícil, não é? Alguém aqui tem facilidade para começar a orar? Levanta a mão agora. Eu também queria. Nossa, João, você está pregando a palavra de Deus, está falando para a gente orar, e você tem dificuldade de oração? Poxa, irmão, você tem. É difícil para começar, mas depois que engrena o negócio, vai que vai. Mas o difícil é começar. O difícil é sair da cama quente. O difícil é deixar de sair da frente da televisão, do celular. O difícil é deixar de ir no shopping para naquele momento orar. O difícil é deixar de comer um churrasco para ir orar. É difícil orar, igreja. E por que será que é tão difícil? Porque às vezes a gente está com o nosso amor morno por Deus. O nosso amor está mais ou menos. E aí a gente acaba sendo aqueles cristãos que deixaram de buscar a presença de Deus, de buscar por comunhão. É um amor morno. A gente acaba mudando a prioridade da nossa vida. O que a gente faz? A gente acaba ajustando a nossa vida de oração, a nossa rotina, quando a gente precisa, na verdade, ajustar a nossa rotina, a nossa vida de oração. A oração tem que ir em primeiro lugar, igreja. Por que é difícil orar? Porque muitas vezes a gente já aprendeu a viver sem oração, a gente já se acostumou a orar de vez em quando. E aí, qual é o problema? É que as pessoas acreditam que só ir à igreja, ouvir uma pregação, cantar já é o suficiente. E aí, o que Jesus falou de ir para o quarto, fechar a porta não vale nada? O maior exemplo de alguém que ora foi Jesus, igreja. Jesus orou no batismo, quando escolheu seus discípulos, no Getsemane, na crucificação. Igreja, se a gente quer vencer as tentações, a gente precisa orar. É vigiar e orar. Porque é na oração, igreja, que a gente vai confessar diante do Senhor as nossas deficiências. Quando a gente vai orar, a gente tem que primeiro confessar que a gente não está conseguindo caminhar com vigilância. Confessa para o Senhor: Espírito Santo, eu não estou conseguindo caminhar com vigilância. Abra os meus ouvidos, os meus olhos espirituais, para que eu enxergue aquilo que eu não estou enxergando. E aí, igreja, você também pode pedir ao Espírito Santo que ele te ajude a vigiar de maneira que se deve vigiar. Se você não sabe como vigiar, pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que eu devo vigiar? Me ensina. Se a gente está percebendo, por igreja, o Espírito Santo ele fala dentro de você e de mim, que não é para a gente cair em tentação. Ele fala. Você já prestou atenção no que ele fala? Ele não vai falar muitas vezes de forma audível. Ele vai trazer impressões ao seu espírito. Você vai sentir um toque do Espírito Santo que não é para você fazer aquilo. Aquilo é a voz do Espírito Santo. Mas a gente cede a isso. Então confesse para o Espírito Santo: mas o Espírito Santo está difícil, eu não estou conseguindo, estou cedendo às tentações. Quando eu estava imergido, inserido de cabeça na pornografia, para eu vencer era assim: Espírito Santo, me ajuda. Aí era 1 dia, 2 dias sem ver pornografia, 3 dias, aí não resistia, dava uma olhada, caía. E aí eu corria para os pés da cruz e falava: Espírito Santo, eu preciso mais uma vez da sua força, eu preciso me submeter, eu preciso vencer esse pecado, me ajuda. E aí eram 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana, mas caía de novo. Confesse que você não está conseguindo resistir. Isso é oração de cruz, isso é coração contrito, é você confessar que você não está conseguindo resistir. Deus não tem problema com isso. É um homem que bota muita dificuldade, porque muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o nosso cargo. Mas se eu confessar, eu vou ter que parar de tocar, de cantar, de pregar. O que mais importa é você fazer a obra do Senhor, dando para o seu coração atolado no pecado, correndo o risco de Deus chamar o seu número e você se apresentar com as vestes sujas. Ou vale mais você parar o
não vamos ser vitoriosos. Porque se a gente for sozinhos, se nós formos sozinhos vitoriosos, nós estamos sendo independentes de Deus, e o que Deus quer é que nós sejamos dependentes dEle. E eu vou concluir aqui, igreja. Eu tinha mais algumas coisas para comentar, mas eu vou concluir aqui. A tentação não é algo específico a nós. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus foi tentado. Só que, igreja, o diabo ele esgotou o seu depósito de tentações com Jesus. O diabo ele não conseguiu nada com Jesus. Igreja, embora Jesus ele fosse Deus, e é óbvio que ele não ia pecar, é óbvio. Ele foi tentado. Ele foi tentado, mas Jesus venceu. Por que ele venceu? Porque ele resistiu. E para fechar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13, fala assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como a gente já disse e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Igreja, eu quero convidar você que está passando por situações, por essa situação da tentação. Eu sei que todos estão passando. Isso não é algo só comigo, isso não é algo só de A e de B. Nós passamos como igreja pelas tentações. Eu quero te convidar a nós orarmos. Eu quero te convidar a nós orarmos nessa noite, porque a gente precisa sair desse lugar vitorioso. A palavra de Deus, ela precisa estar gravada no nosso coração. A gente precisa orar, igreja. A gente precisa vigiar. A gente precisa ter uma vida reta diante do Senhor.